Então, amigos reditodos, se você concorda com esse ponto de vista, pedimos que compartilhem esse vídeo dessa matéria aí, dessa opinião do Jornal da Cidade Online, então, tá? Hoje, dia 8 de agosto, 9h57 da manhã, a matéria, repito, do Jornal da Cidade Online. Vamos deixar o link da descrição desse vídeo, então, da matéria, tá? Mas realmente uma profunda reflexão, tá? Para nós que estamos sendo aí atacados, violentados a nossa economia, a nossa saúde e até mesmo a nossa inteligência. Então vamos para o Jornal da Cidade Online, opinião. O legado Xing Ling, 100 mil brasileiros mortos e 3 milhões infectados. Vamos ao raciocínio na opinião do Jornal da Cidade Online, então. Tá aí, esperamos que viemos a refletir então sobre essa situação, tá ok? Este sábado, 8 de agosto de 2020, registrará os números da hecatombe causada pelo Chinavírus, Covid-19 no Brasil. 100 mil brasileiros mortos e 3 milhões infectados. No mundo são 720 mil pessoas mortas e 19 milhões infectadas. A péssima notícia é que esses números vão aumentar. Em 28 de junho, tá, de 2020, foi publicado nesse excelente jornal da Cidade Online o artigo Covid-19, o vírus Xing Ling ou o crime Xing Ling, né? O título foi uma provocação às graves e atípicas circunstâncias que apontavam para o dolo Xing Ling em relação ao assunto, em especial as coincidências, entre aspas, ocorridas em Wuhan, capital da província de Hubei, tais como: as colinas que rodeiam Wuhan abrigam o centro de cultivo de vírus, o maior banco de vírus da Ásia, capaz de manipular patógenos de classe 4, P4, vírus perigosos transmitidos entre pessoas como o Ebola. B. O Chinavírus Covid-19 teve um comportamento alienígena. Surgiu misteriosamente em Wuhan, desapareceu e passou praticamente incólume por mais de 9,6 milhões de quilômetros quadrados de território Xing Ling por 1,4 bilhões de sortudos chineses, materializando-se repentinamente em todas as nações da Terra. Em Wuhan, ponto C. Em Wuhan, ocorreram os Jogos Mundiais Militares de 18 a 27 de outubro de 2019. Na ocasião, mais de 9.300 militares atletas de 109 países competiram. No total, mais de 10 mil pessoas de todo o mundo foram envolvidas na armadilha montada pelo PCC, Partido Comunista Xing Ling, idolatrado pela esquerda brasileira. Importante lembrar que esses jogos aconteceram de 4 em 4 anos, portanto a realização dos jogos em Wuhan estava programada desde 4 anos antes, tempo hábil para o PCC engendar seu crime contra a humanidade, é o ponto de vista, a opinião do Jornal da Cidade Online. D. Pesquisadores da Universidade de Howard, nos Estados Unidos, afirmam que imagens de satélite mostram um aumento de tráfego nos 5 hospitais da cidade de Xing Ling entre os fins de agosto e dezembro. O aumento súbito no tráfego de veículos do lado de fora dos hospitais de Wuhan indica que o Xing Ling surgiu antes do que foi notificado pelas autoridades Xing Ling. Nós falamos Xing Ling por causa do YouTube, tá? O aumento de tráfego citado anteriormente, ponto E. O aumento de tráfego citado anteriormente coincidiu também com procuras na internet Xing Ling por informações sobre sintomas de tosse e diarreia. F. Em dezembro de 2019, o médico Xing Ling, Dr. Li Weiliang, alertou sobre o surgimento do vírus em Wuhan. Como consequência, o médico recebeu do Departamento de Segurança Pública, em 3 de janeiro de 2020, uma intimação, acusando de estar, abre aspas, fazendo comentários falsos, fecha aspas, que, abre aspas, perturbaram severamente a ordem social, fecha aspas. Foi forçado a assiná-la, comprometendo-se a não seguir com atividade ilegal. O Dr. Li Weiliang morreu um mês depois da intimação, em 7 de fevereiro, aos 34 anos de idade, em virtude do Xing Ling. Em razão dessas coincidências, entre aspas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez contundente acusação à China durante coletiva realizada dia 29 de maio. Trump declarou que, abre aspas, o mundo precisa de respostas da Xing Ling sobre o vírus, porque a Xing Ling isolou as pessoas infectadas de Wuhan de todos os outros lugares da Xing Ling. Isso não foi nenhum outro lugar, não foi a Pequim, não foi a outro lugar, mas eles permitiram que elas viajassem livremente pelo mundo, incluindo a Europa e os Estados Unidos. Isso é uma coisa que poucas pessoas aqui, agora um ponto de vista nosso aqui, do Ocidente param para refletir, né?
As suspeitas acentuam-se agora em razão de que uma virologista Xing Ling garante que a Covid-19 foi produzida num laboratório militar Xing Ling. A doutora Yan Li Meng fugiu para os Estados Unidos por, abre aspas, temer que a matassem ou a fizessem desaparecer, fecha aspas. Após várias ameaças de que foi alvo por ter, segundo a própria, informações sobre a investigação do novo Xing Ling, a especialista da Universidade de Saúde Pública de Hong Kong afirma que, abre aspas, avaliou claramente que a Covid-19 surgiu num laboratório vinculado ao Exército Popular de Libertação, pertencente ao Partido Comunista Xing Ling. Confira-se na matéria mais detalhada no link do observador aí, tá? Ou seja, tudo indica que o Covid-19 trata-se do maior atentado terrorista da história, perpetrado pela Xing Ling. O Partido Comunista Xing Ling, cínico e trapaceiro, negará os fatos. A questão que se apresenta é: a Xing Ling deve reparação ao Brasil e às nações prejudicadas? Essa pergunta é respondida em profundidade pelo jornalista português Edgar Caetano, em matéria do dia 20 de abril de 2020, publicada no jornal Observador, denominada, abre aspas, o que a Xing Ling não fez para evitar a pandemia. O resto do mundo pode pedir contas ao regime? A matéria, então. Edgar Caetano entrevistou especialistas internacionais de renome, produzindo extraordinário texto que pode ser acessado no observador.pt, tá o link da matéria no Twitter do Jornal da Cidade Online, tá? Da excelente matéria destaco o seguinte trecho, abre aspas, para proteger o futuro, temos que responsabilizar a Xing Ling. É o título de um artigo publicado pela revista norte-americana National Review, em finais de março, no qual se criticava essencialmente 2 pontos: o laxismo persistente e a negligência sanitária associada aos mercados vivos e, por outro lado, os meses perdidos com o encobrimento que o regime Xing Ling fez da perigosidade do vírus, perseguindo-se médicos e cientistas e, alegadamente, escondendo-se informações essenciais sobre o vírus. Desde logo, a facilidade com que ocorre o contágio entre humanos. Sobretudo sobre essa segunda razão, isto é, o grau de transparência e colaboração com a Organização Mundial de Saúde, com o resto do mundo, James Casca, um acadêmico ligado à norte-americana US Naval War College e professor convidado no estudo do regime Xing Ling, defendeu em finais de março que a Xing Ling é legalmente responsável pelos danos do Covid-19 e as indenizações podem ascender a bilhões de dólares, então. Desta forma, é imperioso que as nações que se sentirem prejudicadas pelo crime Xing Ling se reúnam, deliberem e construam suas ações a serem adotadas em bloco contra Xing Ling, visando a reparação ou redução de danos, inclusive futuros. Com os Xing Lings, por questão de sobrevivência, é prudente ficar com os olhos bem abertos, então, essa excelente matéria aí do Jornal da Cidade Online, então, neste legado Xing Ling, 100 mil brasileiros mortos e 3 milhões infectados. Fica essa reflexão para você que tem eleições esse ano na sua cidade, tá? Cuidado com os partidos políticos que estão ligados a esta organização aí internacional, tá bom? Tá? E temos que cobrar. Temos empresas brasileiras, é o caso da operadora Viva aí que aceitou então o 5G da Huawei, então é oficial, né? Tá? A TIM diz que não vai aceitar, então já sabemos quem tem Vivo tem que migrar para a TIM, que bateu no peito e disse que não vai aceitar. Então esse tipo de atitude para nossa sobrevivência, tá? Como está lá o último parágrafo da matéria, então, tá? O último parágrafo da matéria fala exatamente isso. Vamos localizar aqui no jornal, a matéria do Milton Córdova Júnior, advogado, então, tá? Com os Xing Lings, por questão de sobrevivência, é prudente ficar com os olhos bem abertos aí, tá? Temos que ficar abertos, por isso que temos nosso projeto Rede Tudo, por isso que queremos criar uma rede comercial 100% nacional, tá bom? Muito obrigado, inscreva-se no nosso canal e se você achou relevante este ponto de vista do Jornal da Cidade Online, a opinião deles, tá? Do legado Xing Ling, 100 mil brasileiros mortos e 3 milhões de infectados, então, compartilhe esse vídeo, por favor, pela nossa sobrevivência, tá bom? Muito obrigado, que Deus nos abençoe.